Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim responder com vocês a book tag Personagens do Terror. Eu vi essa book tag lá no canal da Tabata, então eu vou estar deixando aqui embaixo no box de descrição o link do vídeo dela pra vocês assistirem. Até porque foi ela que criou a tag, tá bom? E basicamente essa tag aqui consiste entre a gente relacionar alguns livros, assim, com alguns personagens muito conhecidos de filmes e histórias de terror. Mas antes da gente ir pro book tag em si, por favor, já dê um like no vídeo pra ajudar na divulgação. Se inscreva se vocês não forem inscritos. Tem muita coisa bacana saindo aqui no canal, muito conteúdo temático relacionado ao Halloween. E claro, né, à medida que eu for falando os livros aqui, comentem também se vocês já leram esses livros. Se vocês quiserem responder a book tag aqui nos comentários, fiquem à vontade, vocês sabem que eu respondo todo mundo. Esse espaço aqui embaixo é pra gente justamente conversar, tá bom? E caso você tenha interesse de adquirir algum dos livros que eu estiver citando, ou qualquer outra coisa, sabe, no site da Amazon, coisas assim, tem link de compra aqui embaixo no box de descrição, e você comprando através desse link, você ajuda muito o canal sem pagar nada mais por isso. Mas enfim, vamos deixar de enrolação e vamos pra tag. Número 1, Michael Myers, né? O Michael Myers, pra quem não conhece, gente, no filme, gente, olha, já fizeram de tudo com esse personagem e o cara simplesmente não morre, sabe? É realmente impossível de matar esse bicho. Então, para essa categoria, a gente tem que escolher um livro de suspense ou terror que a gente considere imortal. E, gente, para essa categoria não poderia ser um livro diferente de um clássico, né? E, no caso, o clássico que eu escolhi foi Drácula. Aqui nós vamos ter o Jonathan, que ele é tipo um corretor, né? E ele tem aí uma experiência estranha com uma certa pessoa, né? Um certo cliente. E quando ele acha que tá livre, né, desse ser sobrenatural, ele acaba vendo que esse ser tá muito mais próximo do que ele imaginava. Então, ele acaba se unindo com algumas pessoas para tentar derrotar o Drácula. Simplesmente um dos vampiros mais famosos, não tem como a gente esquecer dele. Eu acho que ele super encaixa nessa categoria e meio que é uma figura que estabeleceu, né, a questão do aristocrata, de sedução maligna, que é o vampiro em si. E sem contar que tem muitas coisas que hoje em dia a gente considera clichês do terror, do tipo, as pessoas se separarem, ou falarem, não vai pra tal lugar porque é perigoso a pessoa ir. Esse tipo de coisa, gente, que a gente considera clichês e tudo mais, tem muito disso aqui. Só que na época em que o Drácula foi escrito, não era um clichê, sabe? Então só por aí a gente vê o quanto que essa história tem influenciado tantas outras no decorrer dos anos. Ghostface, um livro de terror ou suspense que te deixou de queixo caído de tão bom. E assim, no caso aqui eu vou citar dois, porque sim, tá? Eu quero citar dois, e é isso. Sendo o primeiro deles, assim, que realmente me surpreendeu, não tava esperando muita coisa, assim, desse livro, é o Território Lovecraft. E aqui a gente vai ter o Atticus, que ele é um rapaz negro dos anos 1950 e veterano da Guerra da Coreia. Só que aí ele descobre que o pai dele desapareceu, então ele precisa voltar para a cidade de Natal para tentar entender o que aconteceu e ir atrás do pai dele. Então, junto com um tio e uma amiga deles, eles vão atrás do pai do Atticus, e nessa busca eles acabam se deparando com sociedades secretas, rituais sanguinolentos e principalmente com racismo. Essa questão do racismo dentro dessa história é muito forte, tá? Inclusive, eu acho que algumas pessoas que têm, né, gatilho com isso podem até se incomodar um pouco, porque esse livro vai pegar muito a linha do terror social. Inclusive, tinha momentos aqui, gente, que eu fiquei realmente tensa, que eu realmente temia pelos personagens. Só que eu não senti medo em momento nenhum da parte que é sobrenatural da história. Todo o medo que eu senti lendo esse livro eram de pessoas. Então, assim, eu tinha aquele pensamento, tipo, mano, vai embora, sabe? E o que a pessoa tava fazendo? Nada, sabe? Ela tava só vivendo normalmente, só que ela tava correndo risco por causa do preconceito de outras. Mas as cenas que são descritas aqui, cara, você fica realmente tenso. Eu fiquei, assim, boquiaberta, porque eu amei esse livro. E um outro livro, assim, que também me pegou de surpresa. Na verdade, eu fui com muito medo, né? Eu tinha muito medo de ler esse livro. E quando eu li, eu fiquei encantada. Não, encantada não é uma palavra legal pra usar aqui. Mas, assim, eu fiquei realmente impressionada sobre o como que esse livro foi tão bom, né? Que no caso, assim, né, também é um clássico, né, de terror praticamente, né? Que é O Exorcista. Inclusive, gente, se tornou um favorito, mas assim, dava 3, 4 horas da tarde, na época que eu tava lendo, eu simplesmente parava de ler esse livro que eu tinha cagaço, tá? E acho que todo mundo conhece essa história, né, que é aquela garotinha que foi possuída, né, e vão fazer o exorcismo nela. Só que assim, eu achei esse livro muito bem feito porque o autor conseguiu criar cenas realmente tensas com essa criança, assim, que me deixaram até com medo mesmo, sabe? E na época eu achei que ia ser muito só várias cenas, né, da questão da possessão e tudo mais.
Só que não, ele realmente desenvolve a história. Antes de começar todo o rolê do exorcismo, a gente vê a mãe levando essa criança a vários médicos, tentando descobrir se é alguma questão psicológica, né, que a menina tá tendo ali. Inclusive, realmente tem alguns comportamentos dela que podem ser confundidos com doenças psiquiátricas. Então aí, além de ter essa questão, né, de medicina versus religião, no caso, temos também acontecendo uma investigação, porque tem coisas estranhas que acontecem nessa história que a polícia, né, investigadores acabam se envolvendo. Então, assim, tem muita coisa, assim, acontecendo ao mesmo tempo, e eu achei ele super bem desenvolvido. O livro ainda é muito fluido, eu acabei lendo ele até que bem rápido, sabe? Porque as cenas são muito visuais, parece que você realmente está vendo um filme. E assim, gente, detalhe, alguém precisava aumentar o salário dos funcionários dessa casa. Porque, olha, se eu fosse esse povo, eu já tinha pedido demissão há muito tempo, mas os caras ficaram lá e ajudaram a mãe da menina. Samara Morgan, um livro de terror ou suspense pra você jogar no fundo do poço. E assim, gente, olha, eu sempre fico triste quando eu vou falar desse livro aqui, porque é um autor favorito, mas assim, eu realmente não gostei do livro dele, que no caso é O Jantar Secreto, do Rafael Montes. Porque aqui, basicamente, nós temos 5 caras dividindo um apartamento, e todo mês eles entregam o dinheiro pra um deles, pra esse cara pagar o aluguel. Acontece que a pessoa que era responsável acaba não pagando o aluguel por muito tempo, e eles acabam com uma dívida de 25 mil reais. Grave esse número, tá? E pra reunir o dinheiro bem rápido, eles decidem fazer jantares. Só que com carne humana. Só que assim, gente, esse livro aqui, o início dele é muito difícil você conseguir ter uma suspensão de descrença. Porque, primeiro, se são 4 pessoas que não têm tanta grana assim, por que diabos eles foram alugar um apartamento na zona sul do Rio? Ah, porque é mais próximo das coisas que a gente precisa. Problema, deixa de ser preguiçoso e pega a porcaria de um ônibus. E sendo bem calculista, gente, 25 mil reais dividido para 4 pessoas para pagar a dívida não é tanta coisa assim, tá? Ah, parece ser muito, não tenho 25 mil reais na carteira agora, parece muito. Mas assim, se for olhar bem, para você se sujeitar a fazer uma coisa ilegal nessa proporção, não é o suficiente. Então, assim, os argumentos para começarem a história não me convenceram. Depois que rola o primeiro jantar, até vai, sabe? Ainda mais porque o Rafael, ele tem uma escrita realmente bem fluida, que prende e tudo mais. Só que os argumentos iniciais não convencem. E também tem uma questão que ele ainda traz algumas críticas a respeito do consumo de carne nesse livro. Só que a maneira que foi apresentada aqui não me convenceu em momento nenhum. Então, assim, foi um livro que realmente... eu fiquei triste por ser um autor favorito, mas que não funcionou pra mim. Número 4, It a Coisa. Cite um livro de terror ou suspense com uma criatura do mal. E aqui, gente, pode ser bruxa, vampiro... Pode ser variado, tá? Só que pra essa pergunta aqui, eu tenho muitas opções de resposta, né? A primeira delas é o quê? O próprio It, ele pode ser considerado. E foi um livro que eu realmente gostei. Não vou falar dele aqui porque já tem um vlog e é bem recente, né? De eu lendo esse livro. Então, se vocês quiserem conferir, eu vou estar deixando aqui embaixo no box de descrição. E também tem mais 2 vídeos aqui no canal. Um onde eu cito especificamente dicas de livros de fantasma e outro com dicas de livros de vampiros. Então, assim, opção não falta, né? Vou deixar tudo aqui embaixo no box de descrição. Mas pra completar aqui as dicas pra vocês, eu quero recomendar Rex, que é um livro de bruxa, e assim, eu posso dizer que é o meu livro de bruxas favorito. E aqui nós temos uma cidade que tentou levar uma bruxa à fogueira, só que aí ela acabou amaldiçoando a cidade e ela não morreu nessa fogueira. Na verdade, ela fez todos da cidade de serem prisioneiros dela, porque ninguém consegue sair dessa cidade sem ser atormentado pelos sussurros da bruxa. A pessoa sai da cidade e ela fica ouvindo como se a bruxa estivesse incentivando essa pessoa a cometer suicídio. Ela também tá sempre vagando ali pela cidade, então as pessoas meio que se acostumaram com verem essa bruxa diariamente. Inclusive, eles têm um aplicativo chamado Rex, que é para poder monitorar onde a bruxa está, para poder esconder essa bruxa de outras pessoas, né, que são de fora da cidade. E eles estão sempre tentando impedir que novas pessoas decidam morar nessa cidade para não se tornarem prisioneiros da bruxa. E falando assim, parece que ela realmente é muito cruel e que essas pessoas estão sofrendo. Só que chega num certo momento aqui do livro, gente, que não vai ter como. Você vai torcer pela bruxa. Ela tava quieta, foram lá mexer com elas, então chega num ponto que você só quer que ela, sei lá, taque fogo na cidade inteira. Então, eu simplesmente amo esse livro e eu torci pela bruxa do início ao fim. Número 5, Fred Krueger.
um livro de terror ou suspense que te deu pesadelos. E, gente, nesse aqui eu vou ficar devendo pra vocês, porque eu acho que eu nunca li nenhum livro que tenha me dado pesadelos. Eu sou o tipo de pessoa que sonha bastante, tá? Às vezes eu tenho até uns sonhos bem loucos, mas nunca, assim, pesadelo, né? Eu já tive pesadelo com filme, mas com livro não. Inclusive, um que me deu bastante pesadelo, principalmente quando eu era criança, foi o próprio Exorcista, né? Porque eu fiquei aterrorizada quando eu assisti aquele filme ali. Mas, surpreendentemente, quando eu li o livro, eu não tive pesadelo. Então, assim, tá tudo certo. Número 6, Annabelle, um livro com personagem que foi possuído. O Exorcista encaixaria nessa pergunta, mas para não dar uma resposta repetida, eu peguei aqui mais 2 livros para indicar para vocês. O primeiro deles é O Garoto Infernal, porque aqui a gente vai ter a Jennifer, e ela é uma líder de torcida super popular dentro da escola dela. Só que num dia ela sai para assistir meio que um showzinho num bar de uma banda de rock, e ela acaba sendo oferecida em sacrifício para que essa banda de rock tenha sucesso na carreira deles. O problema é que a banda de rock precisava de uma menina que fosse virgem pro sacrifício. E ela não é virgem. Então as coisas acabam saindo um pouco erradas e ela acaba possuída. E nisso ela acaba assassinando alguns garotos da escola e se alimentando dos corpos dele. E aí vai caber a melhor amiga dela tentar impedir, tentar salvar esses garotos. Eu simplesmente amo essa história, vocês não têm noção. Tanto o livro quanto o filme, tá? E a diferença, gente, entre o livro e o filme é só que no filme a gente acompanha mais pontos de vista. E aqui a gente tem o ponto de vista da Nij, né? Que é a amiga da Jennifer, tentando impedir esses assassinatos. Mas assim, eu realmente adoro esse livro. Na época, eu li ele um dia, até porque ele é fininho e ele é super fluido. Super recomendo pra vocês. E um, assim, novo, né, até mais atual, é O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Olha, gente, tá difícil manter certas amizades com esse povo ficando possuído toda hora, né? Não tem condição. E aqui, basicamente, a gente vai ter um grupo de amigas que elas vão pra, tipo, uma casa no lago pra ficar de boa, né, se divertir. Só que aí uma dessas meninas acaba desaparecendo. E quando essa menina reaparece, ela volta muito esquisita. E aí a melhor amiga dela, né, vai estar tentando ali descobrir o que aconteceu pra poder ajudar essa amiga, porque a menina começa a não tomar banho, a ter comportamentos estranhos, falar coisas que normalmente não falaria, e essa amiga vai estar tentando fazer de tudo pra ajudar essa menina. E, assim, o que eu gosto nesse livro é porque ele mistura muito bem alguns elementos de terror, né? Tipo, por exemplo, umas vomitadas, tem algumas mortes, acontecem realmente algumas tragédias aqui, mas é um livro que possui um tom bem leve. Ele até se foca mais na amizade das duas meninas, tanto que logo ali no início, gente, tipo, acho que é o primeiro capítulo mesmo, a gente tem uma cena onde são elas se conhecendo, ainda crianças, então, assim, é muito fofinho. Então, assim, é um livro mais leve, o foco acaba sendo nas amizades, mas o autor sabe equilibrar esse tom aí entre terror e uma história mais tranquila. Só que eu não vou falar mais do que isso, porque eu vou gravar uma resenha desse livro aqui e depois aí a gente conversa melhor sobre ele. E por último, Gasparzinho, um livro de terror para crianças ou com crianças. Assim, gente, para crianças eu nem vou falar aqui porque já tem 2 vídeos no canal que vocês vão ter aí várias indicações. O primeiro deles é um vlog lendo o box A Hora do Espanto, onde lá eu cito 6 livros, né, de terror infantil. E tem um outro vídeo aqui no canal onde é livros infantis macabros. Então, assim, dica não falta. Mas com criança eu queria indicar pra vocês Inspeção. Esse é um livro que eu gosto muito, mas eu acabo não falando tanto dele por aqui. Aqui nós vamos ter um grupo de garotos que eles estão sendo criados numa espécie de torre que é como se fosse uma escola, um internato, sabe? E que tem por objetivo transformar esses garotos em prodígios, né, assim, da arte, do atletismo, da matemática. Só que eles estão lá nessa torre sem saber sobre a existência do sexo oposto. Até que um dia, um desses garotos acha que viu alguma coisa entre as árvores ali da floresta que é próxima, e ele começa a se questionar, né, o que o pai, que é quem meio como se fosse o dono dessa escola aqui, o que esse cara realmente quer, por que eles não podem sair daquela torre, o que tem depois das árvores. E o início desse livro, gente, ele é um pouco lento, mas eu achei que o Josh Malerman soube construir muito bem a aura de suspense e as dúvidas e os medos dessa criança. O final dele já é bem agitado, sabe? É até abrupto, eu fiquei, tipo, meio chocada na hora que eu li. Só que ele faz sentido, tá? Porque esse livro aqui, ele acaba carregando uma metáfora sobre o fato
fato de existirem coisas no mundo que não podem ser controladas e que quanto mais você tentar conter essas coisas, no momento que elas forem vir à tona, elas vão vir de uma maneira muito explosiva e sem freios. Quando eu terminei esse livro na época, eu me lembro que eu precisei de um tempinho assim pra digerir, porque o final foi muito impactante pra mim. Só que eu realmente adoro esse livro. Eu adoro a criatividade do Josh Malerman. Então, assim, eu super recomendo esse livro aqui pra vocês. E bem, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa book tag. Eu achei ela super divertida. E eu achei bom porque eu consegui colocar só livros de terror e suspense que eu gosto muito. Com exceção de um, né? Mas, enfim... Eu acho que acaba sendo um vídeo em que eu posso indicar vários livros aí pra vocês lerem no Halloween também. Agora me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros ou se tem interesse. Vamos bater um papo, tá bom? Se vocês quiserem responder a book tag aqui nos comentários, né? Sintam-se à vontade também, porque aí é bom que a gente vai conversando, tendo mais indicações de livros. E lembrando, visitem o vídeo da Tabata, que é quem criou essa tag. E se você quiser responder essa book tag no seu canal, Instagram, blog, alguma coisa assim, não se esqueça de dar os créditos pra Tabata e de citar que você viu por aqui. E, gente, também, por favor, deixem um like pra ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!